Mas vamos lá. Eu não vim aqui falar para os senhores que houve fraude nas eleições, tá? Não vou falar isso. Eu não teria essa audácia, senador, de falar uma coisa dessa. Eu venho aqui para falar que simplesmente não houve eleição. Houve uma nomeação para ocupar o cargo de presidência da República. Há uma diferença entre eleição e nomeação. O Supremo Tribunal, alguns membros da nossa Suprema Corte, nomearam, eu vou ler isso aqui, os ministros da Suprema Corte, com apoio da imprensa, pegaram o maior corrupto, chefe do maior esquema de corrupção, com ligação com facções criminosas, ligado ao tráfico de drogas nacional e internacional, apoiador de ditaduras e financiador de ditaduras, também apoiado por ditaduras, ligado ao tráfico de drogas nacional e internacional de ditaduras, algumas das quais ele financia, apoiado por grupos terroristas como o Hamas, condenado em 3 instâncias, o descondenaram e o nomearam para a presidência da República. O poder não se conquista, se toma, né, senador? Perdeu, mané. Mas era necessário dar ares de democracia para o que ia acontecer. Era necessário. Afinal de contas, agora um grupo muito grande de pessoas tinha voz. Um grupo muito grande de pessoas estava esclarecida. Milhões de pessoas haviam saído daquele calabouço ideológico. Então era necessário dar ares de democracia para essa nomeação. Para o povo ficar quietinho. E para que aquelas pessoas que verbalizassem contra fossem destruídas. E aí aconteceu de 2 formas. Primeiro, a imprensa. A maior parte da imprensa brasileira agiu como agência de marketing do condenado. Demonizou os adversários, legitimizando a perseguição judiciária sobre eles. E maquiou os atos inconstitucionais da nossa Suprema Corte como se fossem necessários para a manutenção da democracia e do, repetindo, Estado Democrático de Direito. Do outro lado, nós tivemos vamos lá falar agora do que aconteceu, como que foi que a nomeação procedeu, tá? O Supremo Tribunal, as Supremas Cortes, eles interferiram no Congresso Nacional quando eles foram lá naquele fatídico dia e impediram, por interferência, intimidando os presidentes do partido, alterarem a comissão da qual seria votado o voto impresso. Que se tivesse sido passado, o senador sabe, nada disso estaria acontecendo, né, senador? Eles interferiram diretamente. E ao fazer isso, eu quero que algo fique bem claro aqui. Ao fazer esses simples atos, aos olhos de alguns pode ser um simples ato, eles só foram lá, conversaram um pouco, voltaram para casa. Eles destruíram a política como nós a conhecíamos. Sabe por quê? Em situações extremas, quando os nossos representantes eleitos tomam caminhos que é o contrário à opinião pública, o que o povo faz? Para onde o povo vai? Para a rua. E muitas vezes surtir efeito. Porque quando o povo vai para a rua, tem uma mensagem nisso daí. Se você não seguir a vontade desse povo nas ruas, a sua punição será não ser reeleito. É ou não é? Essa era a forma que o povo nas ruas podia influenciar na política. Vamos para as ruas aos milhões. Porque se eles não escutarem, eles não serão reeleitos. A partir do momento que a Suprema Corte vai lá e interfere na política, conversando com presidentes de partidos, impedindo que algo que o povo foi na rua pedir aos milhões. A partir do momento que eles fazem isso, a intimidação não passa a ser não ser reeleito, a intimidação passa a ser vai preso, ou esteja preso, né, Bárbara, como você fala. O que causa mais medo em um político? Não ser reeleito ou ser preso? Ser preso, né, Daniel? Você não tem medo disso, a gente já percebeu, você é guerreiro. Mas o que causa mais medo em políticos não é não ser reeleito, é ser preso, é ser perseguido, é se tornar um alvo do sistema judiciário mais sanguinário que o mundo já viu. Então, a partir do momento que eles foram lá, acabou a influência do povo na política. Acabou. Eles não simplesmente impediram que o voto impresso passasse. Eles passaram a impedir que o povo tivesse voz na política brasileira. E isso foi o início do fim, na minha opinião. Fizeram mais. Vamos lá. Como é que está o tempo? Vamos lá.
Proibiram Bolsonaro, olha a campanha, olha como é que eles fizeram. Proibiram Bolsonaro de fazer lives dentro da sua casa e proibiu os apoiadores do Bolsonaro de usar as imagens de 7 de setembro, lives na sua casa, de usar o vídeo do Lula que ele fala que o vírus foi o presente da natureza. Uma fala do candidato adversário, uma fala dele foi proibida de ser vinculada. Uma fala. Não é um texto, não é uma interpretação deturpada. A fala registrada em vídeo do candidato adversário foi proibida de ser veiculada. Discurso da ONU, não pôde usar o candidato Bolsonaro. Discurso em Londres, não pôde usar também. Não podemos mais usar os termos que descrevem quem era o outro candidato. Um descondenado, um ex-presidiário. Inclusive, nós tivemos uma rádio que foi proibida de descrever a pessoa como ela é, um ex-presidiário. Se alguém vai preso e ela não está mais presa, lá é um ex-preso, um ex-presidiário. Não puderam falar isso mais. Vídeos do Lula falando que ele apoiava o aborto. Foi proibido de ser veiculado. Fico imaginando a raiva que o senhor passou, Fábio. Tentando fazer campanha para um candidato onde você não podia usar o que era fato. Fico imaginando quantas noites mal dormidas. O vídeo do outro candidato dizendo claramente que ele é a favor da liberação das drogas. Não pôde ser veiculado. Não pôde ser veiculado. Centenas de pessoas foram censuradas por veicular exatamente isso que eu acabei de falar. Centenas de pessoas foram censuradas. Não pôde veicular o fato de que ele e o PT votaram contra o auxílio emergencial. A ligação com o PCC. Eu tive vídeo derrubado por causa disso. Tem um áudio do chefe do PCC, Marcola, dizendo que apoia o Lula. Não podemos veicular isso daí. Tem áudio de líderes do PCC dizendo que com o PT nós tem diálogo cabuloso. Não podemos veicular isso daí. Apoio à censura. Não podemos dizer que ele apoiava a censura. Eu tô lendo isso aqui, não é possível, isso aqui parece uma realidade paralela. Mas aí vem o pior golpe de todos. Tá? A criação da maior abominação da história democrática. Eles criaram uma tal da Polícia da Verdade, de ofício. Juntaram um grupo de pessoas, no qual o comandante dessa polícia seria o Alexandre de Moraes, e toda e qualquer mensagem que eles não gostassem seria imediatamente derrubada numa conversa direta com os provedores das redes sociais. Sem você ter acesso ao que foi que você disse que foi derrubado. Onde foi que você errou. Ou seja, nem mesmo para você poder aprender essa nova Constituição do Xandaquistão, você tem direito. Porque você não sabe onde você errou, você é simplesmente censurado. Como que você pode melhorar como cidadão? Porque se uma lei nova é criada e algo que eu costumava fazer passa a ser crime, eu como cidadão que obedeço à lei vou querer saber qual é essa lei para não poder incorrer em um crime. Mas nem isso nós tivemos direito, senador. A gente não sabe por que nossas redes estão sendo derrubadas. Agora o outro lado pode falar que o Bolsonaro é genocida sem problema algum. Canibal. Pedófilo. Sem problema algum. O outro lado pôde fazer tudo. Agora eu quero ir para a parte mais perigosa do que está acontecendo. Como se já não fosse perigoso demais a democracia ter sido destruída, né, Bárbara? Mas tem algo mais perigoso que está acontecendo agora, nesse momento. A nomeação, eles já fizeram. Se vai ter êxito ou não, nós não sabemos. Eu tenho fé e esperança que não. Pelos meus filhos, pelos nossos filhos, eu tenho fé e esperança que não. A parte mais perigosa que está acontecendo agora nessa democracia de vitrine, que é uma democracia de vitrine, isso que existe no Brasil, é o seguinte. As pessoas que ainda se atrevem a manter com as suas opiniões, os seus valores, os seus princípios, as pessoas que ainda se atrevem a ir para a porta de quartéis, pedir democracia, que fique bem claro isso. Essas pessoas que estão nas ruas não querem ditadura militar, elas não querem ditadura, ponto. Elas estão lá porque é a única instância na qual elas têm esperança. A última instância às quais ela tem esperança estão lá na caserna. São aquelas pessoas. E não é porque elas são forças armadas.
é porque é uma instituição notoriamente honrada, corajosa e patriota.